Olá, aqui é o professor Elison de Andrade e esse vídeo faz parte de um post publicado em meu blog www.profelison.com.br e tratará do cálculo do IOF em financiamento de veículos. Para aqueles que chegaram até esse vídeo diretamente pelo YouTube, aconselho que acesse o link exposto na descrição do vídeo, pois só assim será possível compreender o conteúdo apresentado. Além da facilidade na compreensão, o link também disponibiliza a mesma planilha utilizada no vídeo para download gratuito. Pois bem, agora vamos para as planilhas em Excel. Conforme artigo escrito pelo grande professor Dutra, que ofereço o link no texto do meu blog e é leitura obrigatória para entender o conteúdo a ser explicado nesse vídeo, existem basicamente dois métodos distintos para cálculo do IOF em financiamentos. O referido professor os denominou de critério do valor presente e critério price. Iniciarei os cálculos com os dados do que chamaríamos de Banco 1. A tabela apresenta valores reais que obtive na simulação de um financiamento no referido banco. Os dados são valor financiado de R$ 15.000, taxas de R$ 980, número de parcelas 60, taxa de juros 2,2832% ao mês, valor da parcela de R$ 500, sendo que o IOF calculado na própria simulação do programa do banco foi de R$ 267,57. O custo efetivo total foi de 2,63% ao mês, sendo o nosso objetivo construir um fluxo de caixa de 60 meses com base no valor de parcela de R$ 500 e a taxa de juros de 2,2832% ao mês e chegar no valor do IOF de R$ 267,57. Com base nos cálculos que irei mostrar a seguir, há forte evidência de que o Banco 1 adota o critério do valor presente. É a demonstração de como esse cálculo é realizado que você verá agora. Para cálculo do IOF com base no critério do valor presente, a primeira coisa a se fazer é colocar as mesmas datas utilizadas na simulação do banco, em que o financiamento foi simulado para começar no dia 14/6/2012, sendo a primeira parcela paga no dia 14/7/2012. Veja que a última parcela do financiamento será paga no dia 14/6/2017, representando a 60ª parcela. Um segundo passo é calcular os dias corridos entre as datas dos pagamentos das parcelas. Aqui temos o valor de 30 que é obtido fazendo a célula C14 menos C13, em que o Excel calcula automaticamente quantos dias corridos existem entre dia 14/6 até o dia 14/7. Tal fórmula é copiada para as demais células. Em seguida, precisamos calcular os dias acumulados, em que no primeiro pagamento os dias acumulados são iguais ao valor dos dias decorridos entre a feitura do financiamento e o pagamento da primeira parcela, porém, já no segundo mês, temos que os dias acumulados são calculados pela soma da célula anterior, E14, com os dias corridos do mês 1 até o mês 2, que são 31 dias. Essa mesma fórmula é copiada para as demais células. Porém, o critério do valor presente é baseado no seguinte pressuposto. As parcelas de R$ 500, que serão pagas durante os próximos 60 meses, serão trazidas a valor presente através da seguinte fórmula. D7, que é o próprio valor da parcela de R$ 500, dividido por 1 mais a taxa de juros de 2,2832 elevado ao número de períodos daquela parcela. Portanto, verificamos que os R$ 500 da parcela 1, trazidos a valor presente, correspondem a 488,83. Os R$ 500 da parcela 2, trazidos a valor presente, correspondem a R$ 477,92. E isso é feito para todos os meses,
em que vemos, por exemplo, que os R$ 500 da 60ª parcela trazidos para valor presente significam R$ 129,03 aproximadamente. Por fim, basta apenas fazer o cálculo do IOF sob o critério do valor presente. A regra do IOF se baseia em uma alíquota fixa de 0,38% ao mês e uma alíquota que varia conforme os dias corridos entre a realização do contrato de financiamento e a data de pagamento daquela específica parcela. Essa alíquota é de 0,0041%. Vejam que os valores percentuais estão expressos na forma decimal. 0,38%, vocês notem que tem 2 zeros aqui a mais, e o 0,0041 também possuem os 2 zeros a mais. E qual a regra dessa taxa que depende do número de dias acumulados? Ela vai ser a multiplicação dos dias acumulados entre a data da realização do contrato até o pagamento daquela específica parcela, porém no limite de 365 dias. Quando nós atingimos 365 dias acumulados desse financiamento, o valor pelo qual essa alíquota é multiplicada não irá mais aumentar, ou seja, não irá ser vezes 395, nem vezes 426. A partir desse ponto, a multiplicação do 0,0041 será sempre feita por 365. Portanto, realizada a multiplicação das alíquotas do IOF, tanto da alíquota fixa como aquela que varia conforme o número de dias acumulados e o valor presente de cada parcela, chegamos que a somatória de todos esses IOFs calculados mês a mês é igual a R$ 267,56, muito próximo ou idêntico ao valor do IOF calculado pelo banco. Para me assegurar que esse cálculo realmente estava correto, realizei o cálculo de valor da parcela através da fórmula financeira PGTO. Veja que no valor da taxa, coloquei exatamente a célula D6, que corresponde à taxa de juros desse financiamento. No número de períodos, coloquei a célula D5, que corresponde a um financiamento de 60 meses. Só que o mais interessante é no valor financiado. Eu somei os 15 mil do valor financiado, mais os 980 da taxa, mais o valor do IOF que nós acabamos de calcular na planilha. Veja que ao considerar o valor de IOF de 267,57, chegamos exatamente ao valor de R$ 500, que é o que o Banco 1 exige para pagamento desse financiamento. Agora vamos para os dados do Banco 2. Também tive acesso a uma simulação real de financiamento de um veículo, sendo os dados apresentados nessa tabela. Um valor financiado de R$ 15 mil, zero de taxas, 60 parcelas, 1,88% ao mês de juros e um valor de parcela de R$ 429,64. O IOF, também obtido pela simulação do banco, foi de R$ 274,54 e é esse valor que pretendemos calcular a seguir. Com base nos resultados obtidos, tudo leva a crer que o cálculo do IOF realizado por esta instituição financeira, representada pelo Banco 2, corresponde ao critério Price. Vejamos a seguir como podemos obter esse valor. Veja que também temos a coluna da data, em que os dias de vencimento das parcelas é bem diferente do Banco 1, simplesmente pelo fato de ter solicitado as simulações em dias diferentes. Também podemos notar que as colunas de dias corridos e dias acumulados foram calculadas da mesma forma que na planilha anterior. Uma novidade está na coluna de juros do período. Para meses de 30 dias, a taxa foi exatamente igual à utilizada pelo banco, de 1,88% ao mês. Porém, para meses em que houve mais de 30 dias, foi utilizada uma fórmula que realiza a equivalência de taxas. Ou seja, se para um período de 30 dias a taxa é de 1,88, para um período de 31 dias essa taxa é ligeiramente maior.
Por fim, basta fazer a tabela Price desse financiamento. Se no critério de valor presente as alíquotas de IOF incidem sobre o valor das parcelas trazidas a valor presente, no critério Price, as alíquotas de IOF incidirão somente sobre o valor amortizado de cada uma das parcelas de R$ 429,64. Agora precisamos preencher a coluna de amortização dessa tabela Price. E isso será feito da seguinte maneira. O valor da amortização nada mais é do que o valor do pagamento que eu estou fixando para ser calculado aqui nessa célula G3, menos a taxa de juros, representada aqui pelos juros do período, vezes o valor do saldo devedor no mês anterior. E em seguida, toda vez que eu calcular o valor da amortização de um dado mês, irei subtrair tal valor do saldo devedor do mês anterior. O próximo passo é calcular o valor dessa parcela que irá quitar esse saldo devedor de 15.000 a essa taxa de juros de 1,88% ao mês. Para isso, vamos aqui em Dados, Teste de hipótese, Atingir meta. Eu tenho que definir a última célula do saldo, porque ele tem que zerar ao final de todos os pagamentos, para valor zero, alternando o valor das parcelas aqui da célula G3. Dando OK, vemos que, num valor de parcela de R$ 421,91, nós zeramos o saldo devedor desse financiamento. Calculado o valor das amortizações, basta agora calcular o IOF pelo critério Price. Da mesma forma que a simulação realizada para o Banco 1, o critério para a aplicação das alíquotas é o mesmo, porém, ela incide sobre a coluna G das amortizações. Copiando tal fórmula para as demais células e somando-as, calculamos um IOF de R$ 274,54, conforme o resultado da simulação fornecido pelo banco. O valor desse IOF é obtido através de uma regra de 3, representada por essa fórmula, sendo que no corpo do artigo do meu blog eu demonstro exatamente como essa fórmula foi obtida. Para finalizar esse vídeo, podemos notar que o valor da parcela que calculamos é diferente do valor da parcela da simulação do banco. Isso acontece porque o IOF também é financiado e deve ser incorporado no valor inicial do financiamento. Então, iremos aqui somar o valor do IOF total, de R$ 274,54, alterando o valor inicial do financiamento. Veja que agora precisamos novamente calcular o valor da parcela, através de teste de hipótese, atingir meta, em que o saldo do mês 60 deve ser zero, alterando exatamente o valor da parcela. Ok? Veja que chegamos num valor de R$ 429,64 de maneira idêntica ao valor oferecido pelo banco. Obviamente, agora não podemos mais considerar esse valor de IOF como sendo correto, pois nessa regra de 3 ele já estava sendo considerado como financiado. Bem, pessoal, terminamos os nossos cálculos por aqui, em que o objetivo foi demonstrar como calcular o IOF de financiamento de veículos, pelos critérios do valor presente e Price. Obrigado pela atenção e até a próxima.